Pessoal, nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês os 3 melhores fundos imobiliários de renda urbana para se investir no momento. Esse segmento de imóveis comerciais, a cada ano tem ganhado mais destaque junto aí com os fundos imobiliários de shopping, de logística, e muitos investidores têm se interessado também nesse segmento de fundos imobiliários. E tem 3 deles que se destacam atualmente pelo seu alto valor patrimonial, a diversificação que eles têm com respeito a imóveis, inquilinos, contratos longos e uma taxa de vacância muito baixa. Então, se você se interessa por esse tipo de fundo imobiliário ou se está pensando em investir, assista esse vídeo para você saber quais os 3 melhores para se investir no momento. Sempre lembrando, pessoal, que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Se algum deles lhe interessar, estude bastante, analise os relatórios gerenciais para que assim você possa fazer uma boa escolha. Eu vou falar aqui de uma maneira resumida, então cabe a você estudar mais a fundo cada um deles. O primeiro fundo é o TRXF11, atualmente sendo negociado a R$ 98,23, dividend yield de 12,84%, P sobre VP de 0,97, então está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. O fundo tem uma excelente liquidez média diária superior aqui a 5 milhões. Se descermos um pouquinho aqui, podemos ver outros números sobre esse ativo. Atualmente ele conta com um pouco mais de 183 mil cotistas. Preço justo seria aqui praticamente R$ 102 e seu último rendimento foi de R$ 2,50. Além disso, ele tem um patrimônio aqui de R$ 2 bilhões. Com respeito a seu rendimento, esse daqui não é o seu valor recorrente. Durante esse último mês de dezembro, ele pagou aí um valor não recorrente de ganho de capital. Ele realizou algumas vendas. Então, por esse motivo que ele pagou aqui, no fechamento do semestre, uma distribuição maior de rendimentos. Mas seu recorrente no momento está aqui de 93 centavos. E um fato interessante sobre esse fundo, aqui vocês podem ver a evolução com respeito aos seus rendimentos. Então, anualmente, o valor que ele paga em rendimentos para os seus cotistas tem aumentado. Então, esse é um ponto essencial aí para quem investe em fundos imobiliários de tijolo. Vamos aqui agora, no seu último relatório gerencial, considerar os principais pontos sobre esse fundo imobiliário. Aqui já podemos ter uma noção do tamanho do ativo. Então, atualmente, o fundo ele conta com 58 imóveis distribuídos em 20 inquilinos. Além disso, o seu portfólio de imóveis está distribuído em 13 estados da federação. E sua área bruta locável atualmente é de 593 mil metros quadrados. Aqui ele também menciona que 93% dos seus contratos são contratos atípicos, que são aqueles contratos com uma duração maior, e apenas 6% são contratos típicos. Só para vocês terem uma noção, a duração média dos seus contratos é superior a 15 anos. Então, são contratos realmente longos que trazem uma maior estabilidade. E os indexadores usados para poder fazer o reajuste anual dos seus aluguéis, ele usa 2, porém, seu principal é o índice IPCA. Outros pontos interessantes sobre esse fundo imobiliário que ele menciona aqui que sua vacância física atualmente é de apenas 0,22%, então uma vacância muito pequena, praticamente insignificante, e sua vacância financeira é de apenas 0,42%. Então é um fundo que praticamente todos os seus imóveis estão ocupados. Com respeito aqui aos meses de reajuste dos seus aluguéis, vocês podem notar que durante esse mês de janeiro haverá reajuste aqui em 3,74% dos seus contratos, porém, os maiores reajustes aqui ocorrem durante o mês de fevereiro, o mês de julho de cada ano, também no mês de junho ocorrem bons reajustes e no final do ano aqui no mês de novembro. Então esses são os principais meses de reajuste. E com respeito aqui ao vencimento dos seus contratos, vocês podem notar que a maioria dos seus contratos vão vencer a partir de 2035 em diante. Então, como eu mencionei, são contratos com uma duração muito longa, e isso é positivo para o fundo. Com respeito ao setor de atuação dos seus inquilinos, atualmente ele tem inquilinos que atuam no setor atacadista, de varejo, de casa e construção e também hospitais. E aqui nessa lista a gente consegue ter noção de quem são os seus principais inquilinos atualmente. Então se destaca aqui o Açaí, o Grupo Mateus, o Pão de Açúcar, a Obra Max, o Albert Einstein, que é o hospital, o Extra, entre outras empresas. Então ele tem uma diversificação muito boa de inquilinos. E com respeito à sua alavancagem, entre os fundos que eu vou mencionar, o TRXF11 é o fundo mais alavancado. Atualmente, o seu patamar de alavancagem está aqui de quase 30%, porém no decorrer do tempo ela vai diminuir cada vez mais. Outro fundo, pessoal, muito bom para se estudar e quem sabe investir é o RBVA11.
Atualmente está sendo negociado a R$ 80,05, dividend yield de 14,73%, P sobre VP de 0,74 e o fundo tem uma liquidez média diária próxima aqui de 2 milhões. Se descermos um pouquinho aqui, podemos conferir outros números sobre esse ativo. Ele conta aqui com um pouco mais de 63 mil cotistas. Seu preço justo, levando em consideração o seu valor patrimonial, seria R$ 107,59 e seu último rendimento foi de 90 centavos por cada cota. Além disso, ele tem um patrimônio atual de 1,68 bilhão de reais. E se descermos aqui, a gente pode ver o seu histórico de rendimentos pagos. Nota-se que os seus últimos 2 pagamentos, ele acabou diminuindo um pouquinho. Ele vinha pagando aqui R$ 1 por cada cota, diminuiu agora para 90 centavos devido a algumas desocupações que ocorreu, então a gestão decidiu diminuir os rendimentos para assim depois que alugasse novamente aumentar os rendimentos. Mas de modo geral a gente pode notar que veio evoluindo no decorrer do tempo o valor que ele paga para os seus cotistas. E durante alguns períodos também ele paga aqui um rendimento maior devido ao ganho de capital. Aqui no seu relatório gerencial podemos ver os principais números do RBVA11. Então atualmente ele conta com 83 imóveis, que soma-se uma área total de 302 mil metros quadrados. Ele tem 16 inquilinos. Sua vacância física atualmente é de 4,8%. Lembrando que vacância física, ele calcula a porcentagem de espaço vago nos seus imóveis. Então, quando menor, melhor para o ativo. E com respeito à duração média dos seus contratos, é de aproximadamente 6 anos e meio. Aqui a gente pode ver que ele usa 2 indexadores para poder fazer o reajuste anual dos seus aluguéis. Seu principal é o índice IPCA, que ele usa em 60% dos seus contratos e o restante 40% ele usa o índice IGPM. Aqui também a gente pode ver a receita por estado. Então podemos notar que a maioria dos seus imóveis estão localizados no estado de São Paulo e também do Rio de Janeiro. É de lá que provém as maiores receitas do fundo. Aqui, pessoal, a gente também pode ver quem são seus principais inquilinos responsáveis pelas maiores receitas do fundo. Então se destaca aqui a Caixa Econômica Federal, a Gogna, o Santander, o Açaí, a Centauro, a Renner, o Grupo Pão de Açúcar, Pernambucanas, o Itaú e o Supernosso. Então ele tem aqui bons inquilinos no seu portfólio atual. Já com respeito à sua alavancagem, no momento o fundo ele tem uma alavancagem muito mais controlada do que no fundo anterior. Aqui podemos ver que podemos notar que seu patamar de alavancagem no momento é de 12% e o fundo ele tem caixa para poder honrar seus compromissos. Então é um ativo aí interessante que vale a pena você tirar um tempinho para poder estudar. E por último, pessoal, temos o HGRU11. Sua cotação atual está de R$ 113, seu dividend yield está de 10,42%, uma boa rentabilidade. Seu P sobre VP está de 0,89, então ele também está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. O fundo tem uma excelente liquidez média diária, superior aí a 6 milhões. Se descermos um pouquinho aqui também podemos notar que o fundo ele conta com 210 mil cotistas. Preço justo, levando em consideração seu valor patrimonial, seria os R$ 126,60 e seu último rendimento foi de R$ 1,90. Lembrando que ele também pagou rendimentos extraordinários referente a ganho de capital que ele realizou nesse segundo semestre de 2024. Além disso, seu patrimônio atual está próximo aqui de 3 bilhões de reais. E com respeito ao seu histórico de rendimentos pagos para os seus cotistas, nota-se a sua evolução com respeito aos seus rendimentos. Lá em 2020 ele vinha pagando aqui, o valor de 68 centavos por cada cota e atualmente o recorrente dele já está aqui na casa dos 90 centavos por cada cota. Então observe que evolução realmente significativa. Além dos pagamentos extraordinários, que ele faz aí no fechamento de cada semestre, devido aos ganhos de capital que ele consegue realizar. Então é um ativo realmente que vale a pena aí você ter no seu portfólio de fundos imobiliários. Com respeito a alguns números aqui do HGRU11, podemos notar que sua área bruta alocável atualmente é de 621 mil metros quadrados. Com respeito a seu patamar de alavancagem, é o menor entre esses ativos que eu mencionei, de apenas 6,3%. E com respeito à sua vacância física, está aqui de 0,8% e sua vacância financeira de 0,7%. Então, praticamente, o fundo não apresenta vacância. Aqui a gente pode ver como é que está distribuído os seus imóveis, então está bem distribuído aqui no território nacional, porém, os ativos que mais se destacam estão localizados no estado de São Paulo, Rio de Janeiro e na Bahia. E se descermos mais um pouquinho aqui, podemos notar com respeito ao vencimento dos seus contratos. A duração média dos contratos do HGRU11 são de 10 anos. Então, os 3 ativos apresentam aí contratos longos. 95% desses contratos vão vencer a partir do ano de 2028 em diante. Um pouco mais embaixo aqui também podemos notar que ele usa em especial para poder fazer o reajuste anual dos seus aluguéis, o índice IPCA.
em praticamente 95% dos seus contratos. E aqui ao lado a gente pode ver a sua exposição por locatários. Então, quem são seus principais locatários atualmente? Se destaca aqui a empresa Carrefour como sua principal, o Assaí, Pernambucanas, a Edux e a Anima. Então, essas são as suas 5 principais. Porém, ele tem outras inquilinas também. E com respeito ao setor de atuação dos seus inquilinos, se destaca aqui 3 setores, que é o varejo alimentício, que representa 52%, o setor educacional com 29% e o setor de varejo vestuário com 17%. E como eu tinha mencionado aqui com respeito à sua alavancagem, atualmente representa aqui 6,3% de patamar de alavancagem e no decorrer do tempo ela vai cair cada vez mais. Então é um fundo aí com uma alavancagem muito tranquila, tem dinheiro suficiente para poder honrar os seus compromissos. Então, pessoal, compartilhei com vocês 3 excelentes fundos imobiliários de renda urbana para se investir atualmente. São ativos que representam um histórico de rendimento crescente no decorrer do tempo. Então, se você investir nele, a expectativa é anualmente você receber mais e mais rendimentos desses fundos imobiliários, fora os não recorrentes que eles também pagam no fechamento de cada semestre. Então, são 3 ativos aí que vale realmente a pena você tirar um tempinho para poder estudar. Não quer dizer que você vai sair investindo nele de qualquer jeito. Estude, como eu falei, estude bastante, analise os relatórios gerenciais, para que você possa fazer uma boa escolha. Porém, de qualquer jeito, são 3 excelentes opções aí para se investir. Talvez você me pergunte por que eu não coloquei aqui o GARI 11, que também ele está aí nesse segmento de renda urbana. O GARI 11 é sim um bom fundo imobiliário, eu colocaria ele aqui na posição número 4, como um dos melhores ativos desse segmento para se investir, porém, creio eu que esses 3 primeiros que eu mencionei são superiores ao GARI 11. Mas o GARI 11 vem se desenvolvendo muito bem e quem sabe futuramente consiga aí ultrapassar esses outros que eu mencionei, beleza? Então, pessoal, deixe aí nos comentários o que é que você achou desses 3 fundos imobiliários. Você tem a mesma visão que eu? Acha que esses são os 3 melhores fundos imobiliários desse segmento para se investir? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.